Pode. Oi, tudo bem? Então, eu sou a Aline, eu sou da Consulta Popular e aí então eu estou colaborando aqui com o trabalho das meninas, né, pro final, o trabalho final do CRB, que é sobre entender como os movimentos fazem tanto trabalho de base como é a questão da educação popular. Nós da Consulta, a Consulta é um partido, né? Ela começou a história como movimentos, ela começou com uma articulação dos movimentos e em 2007 a gente fez a definição que estava na hora da gente dar um passo a mais, né, e consolidar um partido. Não é um partido institucionalizado, como é nos outros, né, que a gente vai e disputa na época eleitoral. Mas então, por a consulta ter uma origem de movimento, ter articulação com os movimentos sociais, então essa questão do trabalho de base, da gente colocar o trabalho de base como central e a educação popular, elas são muito fortes, são muito enraizado muito fortemente nos nossos militantes. A consulta, o trabalho de base que a gente faz, ela se torna um pouquinho diferenciada por não ter uma característica de um movimento de massas, né? Mas também, ao mesmo tempo, se torna parecida porque por entender que o trabalho de base ele é feito quando você faz a disputa de um projeto. A gente trabalha muito forte com a questão do projeto popular, que é a ideia de que é necessário que a população se torne sujeito, que o povo, né, se torne sujeito da sua luta. E então, nosso trabalho de base é muito forte e muito centrado nisso. Além das definições políticas, a gente trabalhar com as pessoas que vêm se aproximando, muito começa pelo caminho das pessoas se aproximarem da consulta, tentando entender o que é, qual é o eixo central, né, quais são as definições políticas. E o trabalho de base é feito assim, geralmente a gente faz um trabalho de base com os militantes, assim também como é feito nos movimentos de massa, que é de se aproximar, é tentar consolidar e estar próximo junto na luta. Acho que o trabalho de base, assim, é muito complicado falar trabalho de base e de dizer, você tem que fazer um trabalho de base e ele começa do nada. Não, o trabalho de base, eu acho que não só para nós, como para qualquer outro movimento, ele começa a partir do momento que você está junto com a luta do povo, né, junto com o trabalhador. Então, a partir daí, a gente consolida, a gente se aproxima muito fortemente dos trabalhadores, tanto nas suas lutas, sejam elas por moradia, seja ela pela educação, seja ela por qualquer pauta que seja da classe trabalhadora. E então, nisso a gente vai trabalhando e vai se fortalecendo, porque o trabalho de base não está isolado das lutas. Você não faz trabalho de base sem entender qual é a demanda, qual é a luta do trabalhador. Então não tem uma fórmula, não tem uma cartilha escrita dizendo que o trabalho de base, primeiro passo é esse, primeiro passo é outro. Não, o trabalho de base ele se consolida no dia a dia da luta, no dia a dia que a gente vai, no dia a dia da construção da organização, no dia a dia da gente se entender enquanto militante, enquanto sujeito da ação, né? Enquanto da gente se entender enquanto sujeito da história, sujeito da nossa luta. E aí, então, a gente vai tentando consolidar e aí vai tentando trabalhar com as pessoas. Nisso, um passo que geralmente a gente se aproxima dos movimentos, está junto também com a base de onde a gente está inserido, né? Seja ela no movimento estudantil, seja no campo, seja na cidade. E então, junto com as lutas, a gente vai partir para uma próxima etapa que, quem sabe, vários núcleos também. A consulta é dividida em núcleos. E os núcleos trabalham com a pré-nucleação, que é onde, a partir daquele momento onde o sujeito já se torna mais próximo, ele já exige, né? Porque tem um momento da luta também, tem um momento da militância que você precisa alçar voos maiores, quem sabe, não sei se é essa palavra correta, mas tem muita gente que se coloca na questão, tipo, eu quero me inserir dentro de uma organicidade que seja pra vida, né? E a gente coloca aqui, quando você toma como posso dizer, quando você toma a decisão de que quer fazer parte do partido, você está tomando a decisão que quer carregar também aquele projeto que ele está carregando, né? Assim como também qualquer movimento social, um movimento sem terra, né? Não entra gente no movimento sem terra se ela não acreditar muito na luta pela terra, se ela não acredita que aquela luta é uma etapa também, é uma das lutas também que tem que ser colocada pela sociedade. E nesse processo também, a gente faz as pré-nucleações, que são já grupos de pessoas que
por N processos de luta, por aproximação dentro do partido, dos militantes da consulta, a gente começa o passo que a gente começa da pré-nucleação é a questão da gente fazer estudos, da gente entender qual é o projeto, o que é o projeto popular, como é que ele se enraiza, né? Qual é, na concretude, como é que a gente vai trabalhar com ele. E aí, a partir daí, tem a nucleação quando o sujeito já está firme, quando ele acredita que é aquele projeto que ele quer seguir, é dentro daquele partido, dentro do partido que ele quer militar, né? Mas o partido, ele continua, a gente fala muito, o partido não é fechado em si, né? E aí, então, a gente sempre diz que a gente tem que estar próximo das lutas de massa, por isso que tem muito militante da consulta que ele está junto com a luta do MST, está junto com a luta dos movimentos da Via Campesina, está dentro do movimento estudantil, porque o partido não se constrói só por si, né? A gente acredita que ele se constrói dentro da luta. E a educação popular, ela é um elemento central, assim, do que a gente acredita também, que a gente fala muito quando se fala em educação, quem sabe vai pensar escola, ensino médio, universidade, mas nada disso. Paulo Freire, né, já trabalhava, que ele chegava com uma classe trabalhadora e ensinava lá por que o tijolo foi feito, porque quando você olha um tijolo, ele não é só um jogo de palavras, ele não é só uma coisa que carrega em si o valor do tijolo e o tijolo estritamente fechado. E o tijolo, ele sempre colocava, porque para entender cada processo dentro da sociedade, você tem que entender que tem um peso de um trabalho que está lá, né? Teve um trabalhador que construiu aquele tijolo, qual foi, até quando aquele trabalhador se doou. E a educação popular nada mais é do que a gente fazer a educação do nosso povo dentro da perspectiva da luta, da gente acreditar que a educação ela não está isolada em si, que a educação ela tem que ter um retorno para a sociedade. E como é que é esse retorno da sociedade? Se a gente percebe que a sociedade é dividida em classes, onde há a classe dominante e a classe dominadora. Claro que não é simplificado assim, mas de um modo geral a sociedade ela está estruturada nessas classes, tanto a dominante como a dominadora. E a luta da classe que é dominadora não, que é dominada na verdade, né? E a luta da classe dominada é que essa libertação seja tanto de si como para a classe que ela pertence. Não adianta o sujeito se libertar isoladamente. Ele também tem que, com isso, criar força e expectativa que também a luta tem que libertar também o seu irmão, né? O trabalhador que está lá no chão de fábrica, o trabalhador que está no campo. E aí, então, a educação popular vem muito nessa perspectiva da gente educar o povo e se educar com ele, né? Que também não há movimento, não há partido que tragam sujeitos iluminados. A ideia é que a gente, conjuntamente, se perceba enquanto povo, se eduque e eduque a si também, né? E aí, então, acho que um dos eixos centrais a consulta, que ela acredita muito para o trabalho de base, eu acredito que a educação popular é um elemento que é extremamente forte dentro do partido, por entender que a educação sozinha não educa, o educador sozinho não vai educar e que o educando também, ele também tem o papel de educar. Então é entender que o trabalho é coletivo, que a construção é coletiva e que o trabalho de base, vindo com todos esses elementos, né? O trabalho de base ele vai se dar no dia a dia. Acho que o exemplo pedagógico também é a questão muito forte do trabalho de base. Quando eu entrei na consulta, eu entrei muito mais, não só pela curiosidade de entender o que é ser projeto popular, mas é por ver que havia militantes com o qual eu militava conjuntamente que me davam um exemplo pedagógico que é a questão da superação, que é a questão da luta com o povo, e com isso eu admirava muito esses militantes e acho que o trabalho de base ele também traz muito nessa perspectiva do sujeito também ser responsável pelas suas ações e saber que as suas ações não são isoladas, né? Que ela carrega em si tipo, todo um conjunto simbólico de coisas, desde o que você fala, desde o que você faz e então é o exemplo pedagógico que muito ganha, né? Não existe como eu disse anteriormente, não existe uma fórmula, mas é muito mais qual é a sua postura dentro da luta, qual é a sua visão dentro da luta, sabe? Como é que você está junto com a classe trabalhadora. E isso educa muito, porque isso faz parte também da educação popular, o exemplo pedagógico. A educação popular já tem elementos diversos de como é que se trabalha, né, com o povo e qual é a importância do povo estar inserido nesse processo, e o trabalho de base ele traz muito desses elementos, não só o exemplo pedagógico, mas a educação popular como muito forte.
Dentro da consulta, a gente acredita que essas duas linhas, tanto a fazer o trabalho de base, dar pelo exemplo pedagógico, e a educação popular é um dos elementos que a gente utiliza e que utiliza porque acredita, né? E a educação popular, a gente acredita por ela ser libertadora, né? Porque sem uma educação libertadora para o país, sem uma educação libertadora para a nossa classe, para o nosso povo, não há libertação de verdade, né? Então, eu como militante da consulta, vejo isso.